Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Porque hoje o tema é a fadiga do sistema religioso. O sistema religioso é um sistema fadigado, cansado. Eles são santos cansados. É como quando uma ovelhinha não recebe grama fresca, pasto fresco. Bem, isso fica evidente na lã da ovelhinha. É assim que eu os vejo, todo o sistema. E vamos falar sobre o porquê disso. Vamos começar com Hebreus capítulo 6, versículo 1. É um versículo que você está acostumado a ouvir. O que é que causa fadiga? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Diz, portanto, deixando agora os rudimentos da doutrina de Cristo. O que você quer dizer com deixar? Abandonar. Separar-se de. Separar-se de quê? Das doutrinas de quem? Porque é isso que produz a fadiga. Se você deixar isso, então o que acontece é que você fica mais jovem. Você recupera o ânimo. Porque a desobediência a esse mandamento tem de produzir efeitos. Em seguida, ele diz que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos para a perfeição. Prossigamos onde? Isso significa que o sistema religioso, por não deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, eles não foram capazes de alcançar a perfeição. E o que a perfeição produz? Alegria. Uma igreja saudável. Uma igreja com bom ânimo. Uma igreja que fala o mesmo. Que mantém a unidade do Espírito. Pela obediência. Para deixar esses rudimentos. Esses rudimentos da doutrina de Cristo. No versículo 2, alguns rudimentos são mencionados, alguns. O versículo 2 diz: da doutrina dos batismos. Isso produz um certo cansaço. Porque se você entrou recentemente em uma igreja e eles lhe perguntam, você é batizado? E você diz, ainda não, porque não me preparei. O que implica que há alguns tipos de batismos, para que você entenda o que vai fazer quando for batizado. Automaticamente isso o coloca em uma posição inferior. Porque isso faz com que você entenda que até não ser batizado como crente está te faltando algo. Depois, também diz sobre a imposição de mãos. Por que impor as mãos? Quando alguém impõe as mãos sobre você, é para acrescentar algo a você, ou para tirar algo de você. Se acharem que você está endemoniado, vão ter que impor as mãos em você para tirar um demônio. Ou se acharem que você está doente. E como você é um pobre crente sem instrução, que você não sabe como ativar a mente de Cristo para declará-lo saudável, então você tem de dizer a ele, pastor, imponha as mãos sobre mim. E então o apóstolo Paulo diz, para evitar esses rudimentos,
Então é melhor vocês se educarem. Saibam que aquele que se une ao Senhor, um mesmo Espírito é com Ele. E não é preciso impor as mãos, porque o Espírito que está em você e o Espírito que está em mim estão unidos. E a palavra que atua em nós, ao confessar, te cura, evitando que te imponham as mãos. Não é verdade? Agora, esses rudimentos da doutrina de Cristo. É um insulto para um crente hoje em dia. Dizer, vou abrir mão de algo que é de Cristo. Eles querem praticar o que ele praticou. O problema que surge é que Jesus de Nazaré não foi cristão. Os apóstolos não eram cristãos. Eles eram judeus da circuncisão. E as práticas judaicas, parte delas eram os lavamentos, imposição de mãos. E tudo isso nasceu da obediência de Jesus de Nazaré ao sistema judaico. Na verdade, há 8 livros no Novo Testamento que o escreveram. Um foi escrito pelo apóstolo Pedro. Outro foi escrito por Tiago. Outro foi escrito por João. E outro foi escrito por Judas, não Iscariotes, não aquele que o traiu, mas o irmão de Jesus em carne. Esses 4 personagens. Eles escreveram 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, Apocalipse. E eu não mencionei o livro de Tiago. Mas ele vem antes de Pedro, e isso é um total de 8 livros. Esses 8 livros, no sistema teológico, são conhecidos como os líderes da circuncisão. Os da circuncisão escreveram esses 8 livros. E Paulo, quando falou sobre os membros da circuncisão, Paulo ressaltou que eles transtornaram casas inteiras. Por que eles transtornam casas inteiras? Porque a circuncisão é fé misturada com obras. E isso produz cansaço. Isso afasta você da fé. Naturalmente, eles dizem que você é salvo pela fé. Mas depois você tem que fazer algumas coisas. Você precisa fazer sua parte. Em outras palavras, pela fé entra a salvação. Mas depois você vive por obras. E a Bíblia não diz isso. Veja o que ela diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nas Escrituras. Onde? Não estamos mais falando sobre as Escrituras. Estamos falando sobre o Evangelho. E esse Evangelho não é o da circuncisão. É o Evangelho de Paulo, que é a incircuncisão. E quero enfatizar isso. Recentemente fui entrevistado por uma jornalista aqui em Miami. E mencionei a ela que queria falar sobre circuncisão e incircuncisão. Ela me disse que usaríamos palavras que fossem compreensíveis para as pessoas. E acho que ela mesma não entendia o termo. Então, se você, como crente, não estiver familiarizado com estes termos, o que acontece é que um dia você come o alimento da circuncisão e o mistura com a incircuncisão. Mas quando você está educado e te apresentam um versículo da Bíblia, você sabe como um bom escriba. Como um escriba instruído, você coloca a mão no tesouro e diz que no tesouro há coisas antigas e coisas novas.
Então você diz, um momentinho, isso estava escrito nas Escrituras. Isso é do Antigo Pacto. Sim, mas primeiro é de Pedro. E você diz, desculpe-me, mas Pedro é da circuncisão. Agora, se você fala comigo sobre as 14 epístolas de Paulo, então é aí que esse versículo se encaixa. Veja como o versículo diz. Porque no Evangelho, a justiça de Deus, ou seja, o que Deus aceita como justo, é revelada pela fé e pelas obras. Quando falamos nesta plataforma, neste governo, nós sabemos do que estamos falando. Veja, eu estava assistindo a um programa de televisão ontem. E é uma igreja que está crescendo muito, está grandinha, que está tendo muito alcance. Os meios de comunicação estão chegando às mãos deles. Sinto pena deles por esses meios de comunicação estarem chegando em suas mãos. Porque ele dizia que, e ensinou isso à igreja, que agora somos salvos e, por sua vez, temos que pagar um grande preço, preparando essa carne em abstinências religiosas, em jejum, em concentração, afastando-nos das coisas do mundo. E quando ele diz para se separar das coisas do mundo, isso soa muito religioso e parece muito cristão. Mas se te tira da fé e para a fé. E esse é o problema que existe, porque a carne é imutável. Não há obra que você possa fazer. Não há esforço humano que você possa fazer para santificar o insantificado, porque isso não se sujeita à lei de Deus. Carne nem sangue herdarão o reino. E por mais você se sacrifique e se vista com roupas compridas e castigue sua carne e não use joias e não pratique esporte e não participe de festas, a carne segue igualzinha. É como pegar um porco e levá-lo para a sala e mantê-lo limpinho. Você apenas o leva para passear. E se estiver chovendo, você verá o que acontece com o porco. Você o verá cheio de lama. Sua carne é imutável. No Evangelho, o que é justo para Deus se revela por fé. E para a fé. Isso aconteceu com Martinho Lutero, que dizem ter sido o grande reformador por ter ensinado que o justo viverá pela fé. Mas ele manteve os rudimentos. Portanto, ele não podia ensinar por fé e para a fé. Agora vamos dar uma olhada em um versículo que quero usar para demonstrar a fadiga do sistema religioso protestante. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as quais eu, pagando um preço, vou conseguir? Em outras palavras, nós fomos chamados para andar em umas obras que Ele preparou para cada um de nós. E essas são boas, porque as que você produz com o seu jejum e o seu esforço, essas produzem jactância. Isso faz com que se comparem. Veja, sou mais santo do que você. Vou mais à igreja do que você. Eu sou batizado. Você não é batizado.
Eu imponho as mãos. Você ainda não ora por ninguém. Você é uma criança de fé. O correto. Que Deus te chamou e manda você caminhar em umas obras que Ele já preparou para você. Você não precisa fazer nada. Então o crente é chamado a viver em uma expectativa de fé. Que aquele que te chamou promete a você que guiará seus passos. E a Bíblia diz, fazendo Ele em vós, em que aparecem aqueles passos que Ele preparou para você. Os seus também aparecem. E os seus se cansam. E cometemos erros como seres humanos, mas começamos a detectar que essas não são as obras de antemão que Deus preparou para mim. Eu devo viver de forma mais excelente. Eu devo estar melhor. E nesse desejo, aí estão os anjos. Veja, já está compreendendo, já está entendendo que não é ele, mas sou eu nele. Apóstolo, quanto tempo leva para essas boas obras se manifestarem? Não importa quem começou a obra em você. Ele vai terminar. Veja, pai da fé, Abraão. Deus lhe prometeu um filho. Isso é uma obra de antemão. Vai vir um filho. Essa é a obra de antemão. Um filho virá e nesse filho você herdará a promessa. Ei, demorou cerca de 25 anos para chegar à promessa. Veja, demorou tanto que um dia ele disse, bem, imagino que aqui cada um tem que fazer a sua parte. Sara, veja, nós não entendemos. Não entendemos a promessa de Deus. Deus disse, ajude a si mesmo e eu ajudarei. Sara, você é estéril. Eu sou velho. Como vou ter um filho? Olhe, acredito que o único que tem esperança aqui sou eu. Porque você é estéril. E se a bênção está em uma criança? Ei, por que você não me deixa dormir com a escrava, além de ela fazer parte da nossa casa? Talvez eu não tenha entendido que o que ele quis dizer com ela ser da minha casa, dos meus parentes, tem a ver com a escrava, já que ela trabalha para mim e estamos sempre juntos. E parece que Sara disse, bem, faça isso. Ajude-o. O homem é incuravelmente religioso. Você sempre quer fazer sua parte. As obras estão na carne. Mas a obra que Deus ia fazer em você, Ele a preparou de antemão. Ele lhe trouxe algo completo. Será por isso que Colossenses 2,10 fala assim? Veja o que diz Colossenses 2,10. E vós. Plural. Estais o quê? Ei, quando algo está completo, está faltando alguma coisa? Ah, mas eu não tive todas as minhas obras manifestadas de antemão. Eu não estou completo. O fato de não terem chegado não quer dizer que não estás completo. Mas elas vêm. Isso o mantém em uma atitude de fé. O que Deus me prometeu. Ele não é homem de mentir. Ele vai se manifestar em minha vida. Ele vai me dar tudo o que prometeu.
Deus sempre leva tempo para executar seus planos. Faz muito tempo que eu sei muitas coisas. E gostaria de ficar desesperado e terminá-las. Mas eu entendo. São obras preparadas de antemão. Não posso aliviá-las. E quando tento, eu as danifico. Quando a carne entra, onde você coloca suas ajudinhas, onde você coloca a sua astúcia, você atrasa o plano de Deus. Você tem que ir no tempo de papai com você e confessar. Diz, não seja preguiçoso, que a obra chegará. Isso chega em suas mãos. Quantos acham que estão completos? Vejam o que diz um membro da circuncisão. Vamos dar uma olhada. No livro de Pedro. Vocês não sabem onde está? Vocês se afastaram tanto desses livros, não é mesmo? Vejam como diz o segundo Pedro. Até eu já esqueci esses versículos. Vejam como está escrito. Vejam como Pedro diz. Vocês também com toda a diligência. Isso de colocar diligência é perigoso, sabe? Diz, acrescente à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, ao domínio próprio. Ao domínio próprio, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o afeto fraternal. Ao afeto fraternal, o amor. Veja, isso é bem bonito. É por isso que Paulo diz que com palavras infladas enganam os ingênuos. Em outras palavras, eu tenho uma fé. O Senhor me deu uma fé que não serve se eu não a acrescentar. Eu tenho que acrescentar algo a ela, quando a fé é um dom. E aos dons você não pode acrescentar nada. Os dons vêm completos. Esse é Pedro. Você sabe o que Tiago diz? Ele diz, nos aproximarmos de Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de você. Esse é Tiago. Quando Paulo diz que o diabo foi destruído. Depois João. Ele diz que aquele que tem o Filho também tem o Pai. E também tem o Espírito. João o divide em 3. Agora o apóstolo Paulo, ele te diz que Deus é um. E que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. É por isso que em Tito, capítulo 1, versículo 10, veja o que o apóstolo Paulo diz sobre os da circuncisão. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores. E principalmente, ou seja, naqueles dias havia muitos enganadores, mas principalmente os teimosos e enganadores. A Bíblia diz que eram os da circuncisão. E quem era o chefe da circuncisão? Pedro. Foi ele quem recebeu esse evangelho. Podemos ver isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Aqui nós provamos tudo com Bíblia. Veja o que diz o versículo 7. Tenha em mente que Paulo disse, mas eu não li completo. Esse engenheiro é rápido nesse versículo.
Mas ele diz que eles enganam casas inteiras. Vamos para Tito novamente. Vamos para Tito porque quero que você veja o que a circuncisão faz. Veja como o versículo 11 diz: aos quais é preciso tapar o quê? Como chamamos o projeto de oposição que temos nas ruas? Projeto tapa-bocas. Quando saímos às ruas, a intenção é tapar a boca. Não é para desrespeitá-los, é para impedir essa mensagem que saibam que isso transtorna casas inteiras. Veja o que está escrito: os da circuncisão. Diz aos quais é preciso tapar a boca, que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Por que ele diz que eles ensinam por ganância desonesta? Porque eles mentem. E eles pedem dízimos e ofertas. E Paulo diz que isso é honesto. Aquele que trabalha para o altar deve viver do altar. Isso é honesto. A semeadura, os dízimos e as ofertas. Isso é totalmente bíblico. O que não é bíblico é enganar e usá-las. Mas se é pregada a verdade, é honesto recolher os dízimos e as ofertas. É assim que o governo de Deus funciona. Vamos provar que existem dois evangelhos. E vamos ver quem é o presidente da circuncisão. O presidente que transtorna casas inteiras. Gálatas 2, 7. Esses são pontos de reforma. É por isso que estamos falando sobre eles. E é por isso que estamos traduzindo-os para o inglês, para que cheguem aos nossos abençoados americanos, que não entenderam essa mensagem, que pensam que os apóstolos são amigos. Você fala com eles e, ingenuamente, eles dizem: os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas quais apóstolos? E eles respondem: bem, todos eles. Mas a circuncisão com a incircuncisão, eles dizem que é a mesma coisa. Eles dizem que é a mesma coisa. Teólogos, eu os vi na televisão, conhecidos em toda a nação americana. Eles não dividem isso. E veja o que o versículo 7 diz. Ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que me haviam confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro qual? A Pedro qual? Agora, o que Paulo disse sobre os da circuncisão, principalmente o quê? Enganam, transtornam e ganância desonesta. E quem foi o primeiro Papa? E o que Roma, a Igreja Católica, fez com os protestantes? Eles transtornaram o mundo? Eles transtornam tanto o mundo que quando me veem me chamam de falso profeta. Com uma mensagem tão clara. Não porque eu apareço. Porque a mensagem que está em minha boca aparece e é isso que eles devem respeitar. Então, eles não têm discernimento. Temos que enfatizar isso. Há dois evangelhos. Um não convém, porque te transtorna. Vejam como esses grupos estão perturbados. E então eles não vivem por fé. Misturam obras. Por isso que Deus lhes envia um espírito de mentira. Um poder enganoso. Quando você vai a uma igreja por aí, que te chamam para ir à frente, e você vê alguém fazer isso, colocar as mãos sobre você, e o joga no chão,
Esse é o poder de Deus, mas é um poder enganoso. Os Estados Unidos estão cheios destes curandeiros. E eles acreditam que isso é poder. Veja, isso é poder porque a pessoa caiu, mas que efeitos isso deixa na mente daquele que caiu quando ele se levanta? Quando ele se levanta. Sabe que existem dois evangelhos? Ele se levanta transtornado. Ah, mas estou curado. O que importa se curam sua mão ou curam algo físico se deixam sua cabeça danificada? Seu espírito está em confusão. É por isso que a mídia hoje... A primeira coisa que me perguntam é: você faz sinais? Você faz milagres? E eles não sabem que é exatamente aí que está o engano. Os sinais, os milagres, não indica de que você está andando na verdade. Pelo contrário, isso é um poder enganoso que Deus vê a apostasia em que vivem, a blasfêmia em que vivem, acrescentando aquilo que não precisa ser acrescentado, misturando obras com fé. E chega ao coração de Papai Deus te enviar um poder de mentira. E passam 20 anos metidos na igreja. E te impõem as mãos, e te levantam e te derrubam. E te levantam e de novo você cai. E tudo é sempre igual. O que você sente? E eles os fazem cair e os levantam. E o que você sente? Eu me sinto tonto. Mas o que você tem aqui? Aqui você não tem nada. O povo hispânico foi enganado. Os americanos foram enganados. O mundo inteiro foi enganado com um falso evangelho. Te venderam um gato por lebre. Não sei como traduzir isso. Eles foram enganados com um falso evangelho. Que privilégio que conseguimos entender isso. Que nossos filhos possam conhecer essas verdades. Que eles não serão enganados. Que não podem enganar você. Nenhum de vocês pode ser enganado. São os mesmos. Dizem que os apóstolos são os mesmos. Terminamos com Gálatas 2:11 para ver se eles são os mesmos. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, esse é o chefe que transtorna casas. Veja, esse é o mesmo espírito que está em todos os papas que foram levantados ao longo da história. É assim que todos esses sacerdotes sempre foram. O Papa, os líderes protestantes, desde Billy Graham até lá embaixo. Todos eles foram confundidos com um falso evangelho. Eles enganaram o mundo com um falso evangelho. Estão de condenar. Foi isso que Paulo disse a Pedro. Veja como diz Gálatas 2:11. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque era de condenar. Veja o versículo 14 para terminar. Veja como Paulo lhes diz. Essa foi a sentença de Paulo. Foi quando Pedro decidiu: esse homem não é convém viver. Paulo foi morto em Roma. Eu acuso, a nível mundial, que aqueles que levaram o apóstolo Paulo à morte foi a influência de Pedro e dos outros apóstolos. E isso não era conhecido.
Isso ficou oculto por 2000 anos. Ele não suportou essa repreensão. Isso está escrito há 2000 anos, mas estava codificado e velado. Ninguém o tinha visto. Veja o que diz. Mas quando vi que eles não estavam andando corretamente de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se você, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que está sugerindo? Por que obrigas os gentios a se judaizarem? Aí está trancado o mistério da iniquidade. O grande mistério da iniquidade, que o mundo pensou que os 11 apóstolos eram boas pessoas. Esses homens são os piores homens e perversos que já enganaram o mundo. São culpados da pobreza, da corrupção política, da criminalidade, da desordem mundial. Até a natureza os odeia. A natureza geme. A criação geme pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Eu os amo muito, igreja.